Canal Edificando Vidas. Deixe o seu like, faça seu comentário, dê o seu joinha, adicione o canal e siga. Tu serás edificado. Hoje a nossa reflexão será sobre o poder da resiliência. A palavra resiliência vem do latim resilire, que significa voltar atrás. Está associada à capacidade que cada pessoa tem de lidar com seus próprios problemas, de sobreviver e superar momentos difíceis, diante de situações adversas e não ceder à pressão, independentemente da situação. Estudiosos no assunto afirmam que precisamos dessa desordem, desse caos, para sobrevivermos e crescermos. O benefício vindo da experiência do estresse torna o ser humano melhor que antes. Além disso, pessoas que são resilientes tendem a levar uma vida mais significativa e desenvolver relações mais harmoniosas com aqueles que estão ao seu redor, pois são indivíduos que possuem uma visão mais otimista da vida. E você? O que faz em tempos de adversidades? O que você faz quando os problemas parecem te perseguir? Você é o tipo que, diante de um contratempo, chora, foge ou enfrenta? Saiba que existem pessoas que, além de enfrentar os problemas, ainda são capazes de se beneficiarem com eles. Aprendem a crescer emocionalmente. Elas possuem razões para nunca desistir de suas metas e objetivos. Pessoas com essas capacidades são pessoas consideradas pessoas resilientes. Convido a você a me acompanhar nessa meditação, reflexão sobre o que é resiliência, bem como seus benefícios para o nosso crescimento, desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual e até mesmo empresarial. O que significa resiliência? Qual o seu significado? A resiliência demonstra se uma pessoa sabe ou não trabalhar bem sob pressão. É mais que educação, experiência, treinamento. O nível de resiliência de um indivíduo determina quem terá sucesso e quem se perderá pelo caminho. Quanto mais resiliente é alguém, mais forte e preparado ele estará para lidar com as adversidades da vida. O sucesso é resultado de inúmeras quedas e derrotas que o indivíduo pôde ver como oportunidade de aprendizado e crescimento. E a resiliência é o resultado de aprendizagens de vida, o que torna possível qualquer um desenvolvê-la. Indivíduos que se tornam resilientes possuem ainda a capacidade de acreditar em si mesmos e são mais confiantes para lidar com os desafios que surgem ao longo do tempo. Você sabia que quem possui maior resiliência produz melhor, é mais focado e mais feliz? Aqueles que respondem às adversidades da vida com maior rapidez e flexibilidade saem de um momento de crise com muito mais facilidade do que uma pessoa com baixa taxa de resiliência, pois estas tendem a ficar presas no sofrimento ou na dificuldade que está passando. O indivíduo resiliente vai encontrando meios de se renovar para chegar ao seu objetivo maior. Quais são as vantagens de ser uma pessoa resiliente? O termo resiliência veio da física para designar a capacidade que alguns materiais têm de absorver o impacto e retornar à forma original. Já se tratando de comportamento humano, resiliência está ligada à capacidade
bem como a habilidade que cada pessoa tem de lidar e superar as adversidades, de transformar experiências não tão boas em aprendizados e oportunidades de mudança, de dar a volta por cima e seguir em frente. Uma pessoa resiliente é capaz de enfrentar crises, problemas, traumas, perdas, graves adversidades, transformações, desafios e muito mais, elaborando as situações e recuperando-se diante delas. A pessoa resiliente, além de suportar a pressão, ainda aprende com as suas dificuldades e desafios, usa da sua flexibilidade para se adaptar e sua criatividade para encontrar soluções alternativas. Quais são as características de um indivíduo com alta taxa de resiliência? As pessoas resilientes têm características que são facilmente identificadas por todos que estão ao seu redor. Vejamos algumas delas. Autoconfiança. Trata-se da convicção de que se é capaz de fazer ou realizar alguma coisa e de se fazer muito bem, alcançando assim os objetivos desejados. Esta competência pessoal está diretamente ligada a uma autoestima elevada. Ela tem autoconfiança. Persistência. Demonstra capacidade de perseverança das pessoas que têm tenacidade e força de vontade, com ideias claras e que lutam a fim de realizar o que se propõe. São indivíduos conscientes de que, para ir além, vencer na vida tem que levantar depois da queda. Sabem que a verdadeira chave do sucesso pessoal e profissional está na persistência de lutar por um objetivo independente dos obstáculos. Otimismo. Acredita que as coisas podem mudar para melhor. Tem esperança em alta escala. É proativo, eficaz e convicto da capacidade de controlar a própria vida. Empatia, capacidade de se comunicar com reciprocidade com as pessoas, ter gratidão, falar a linguagem do receptor, de tal modo que ele seja entendido e compreendido. Não é como comumente se acredita, se colocar no lugar do outro, mas de realmente se dispor a entender o outro. Criatividade está associada à habilidade de produzir, de inovar, se diferenciando dos meios comuns ou tradicionais. É o processo de tornar-se sensível a problemas, identificar a dificuldade e buscar soluções. São pessoas que pensam fora da caixa, estão dispostas a encarar desafios. Flexibilidade. Uma pessoa flexível se adapta a diversas situações, atividades e ambientes diferentes com muita facilidade. Esta habilidade é vantajosa, principalmente em empresas com diversos setores que exigem desempenhos variados com funções multifacetadas. Ser flexível é certeza de um bom relacionamento interpessoal dentro da empresa. Saber lidar com as emoções. Pessoas resilientes são capazes de enfrentar de forma serena situações de grande pressão e estresse. Conseguem uma boa leitura do ambiente estressante e tiram dele maneiras para reorientar o seu comportamento. São tantas as características benéficas ao ser humano de ser resiliente que vale a pena meditarmos um pouquinho sobre estas apresentadas. Vejamos agora as características de um indivíduo com baixa taxa de resiliência. Agora é o momento de analisar o perfil
das pessoas que não são tão resilientes e assim ainda precisam potencializar esta capacidade em suas personalidades. Primeiro, tem dificuldade em tomar decisões. A pessoa é muito racional. A zona de conforto a impede de listar os pontos positivos de cada escolha. Situações comuns como mudança de emprego, por exemplo, as deixam em estado de choque, de paralisia e pode refletir em não fazer a escolha certa. Segundo, perda da autoconfiança. Vem seguida de grandes fracassos, perdas de emprego, divórcio, término de relacionamento, desistência com facilidade. Quem já passou por isso sabe bem do que estou falando. A frustração e a insegurança surgem junto à exposição de todos os sofrimentos que não gostaríamos que fossem vistos por ninguém. A autoestima cai e perdemos o nosso valor. Muitos conseguem seguir adiante, menos o que tem a resiliência baixa. Terceiro, pouca criatividade. Não consegue se tornar sensível a problemas. Dificuldades da capacidade de ampliação dos conhecimentos. Não busca soluções, não formula hipóteses, não comunica bem os resultados, não sabe usar o poder que tem de criatividade. Quarto, baixa inteligência emocional. A pessoa com resiliência baixa é incapaz de reconhecer e avaliar os seus sentimentos e os sentimentos de outras pessoas. Tem muita dificuldade em lidar com esses sentimentos no dia a dia, não lida nada bem com suas emoções. Precisa aprender a ter domínio de si mesmo, para poder, assim, ser resiliente. Outra marca negativa é o pessimismo. Sempre vê o lado pior da situação. Mesmo as condições estando boas, ele enxerga somente o lado negativo. Geralmente, o pessimista costuma contaminar o ambiente com seu astral negativo. Mudar esse quadro é de importante relevância para suas relações interpessoais. O pessimismo é o vilão do fracasso de muitas pessoas não serem resilientes. Elimine o negativismo do seu interior. Passe a ser mais positivista e assim obterá grandes vitórias e experiência que te levará ao pódio. Também vemos outra negativa na pessoa de baixa resiliência: emoções conflituosas. Trata-se de uma pessoa que não consegue trabalhar estas emoções, não consegue superá-las, não as identifica com clareza, porém tomar consciência que elas existem, são suas, é de extrema importância. Você tem que estar bem consigo mesmo. Também vemos outra negativa de quem não tem resiliência: dificuldades nas relações sociais. Não consegue se relacionar bem com as pessoas. Tem grande dificuldade em dar e receber. Não sabe o momento certo de ouvir, ou melhor, só ela quer falar. E falar de si mesma tão somente. Não se interessa pela vida das pessoas, o que em muitos casos trata-se de um comportamento que leva à vaidade, à soberba. Se você faz parte deste grupo de indivíduos com baixa resiliência, a boa notícia é que você pode alcançar êxito, competência humana para ser trabalhada e desenvolvida, para assim você ter uma melhor performance profissional e pessoal. Ser resiliente é saber como transformar toda forma de energia negativa em energia positiva. Um conjunto de crenças faz com que a flexibilidade, característica importante do resiliente,
Permita-o superar e transcender os obstáculos da vida. O resiliente sofre perdas, decepções e mesmo assim, como o refrão da música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Temos que eliminar estas características negativas da nossa existência para que possamos nos tornar pessoas resilientes. Potencialize a sua flexibilidade. Esta característica tem que ser bem definida no seu viver diário. E assim, consequentemente, você lidará muito bem com os conflitos, solucionará problemas da rotina de trabalho com mais facilidade. Também você poderá harmonizar com as diversas circunstâncias que lhe são apresentadas. A flexibilidade implica em não se manter preso a apenas uma maneira de lidar com seu problema. É necessário se adaptar diante das diversas situações que se apresentarem. Ainda consiste em considerar variadas perspectivas sobre a situação que está enfrentando. Aprenda com os erros do passado. Tirar lições do passado, isso faz com que você se torne mais resiliente. Saber aprender com as falhas cometidas anteriormente ajuda a não repeti-las. Sendo assim, é essencial ficar na parte positiva desses erros e pensar maneiras diferentes de agir, caso tenha que superar algum problema semelhante no futuro. É importante focar nas diferentes formas de como você poderá se comportar e não apenas no que fez de errado nas vezes passadas. Aprenda com o apóstolo Paulo, que disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que diante de mim estão, para alcançar o prêmio. Tenha esta atitude. Aprenda com os erros do seu passado. Tenha hábitos saudáveis. As atividades que você realiza fora do horário também vão te ajudar a ser o melhor profissional, um melhor cidadão, um melhor amigo. Muitas vezes o estresse que é gerado por conta das pressões vão se amontoando, que faz com que seja necessário, portanto, que você não deixe isso te abalar em situações futuras, uma vez que isso pode te levar a cometer erros. Nesse sentido, é preciso, portanto, aliviar o estresse. Existem inúmeros hábitos que você pode adotar para ficar com a mente mais leve. Alguns exemplos são a prática de exercícios físicos, reflexão e meditação diária, praticar atividades que estimulem a criatividade, desenhar, escrever, ler livros. Isso é importante, aprender no dia a dia, entre muitos outros. Cultive também relacionamentos positivos. Cultivar relações interpessoais positivas é de extrema importância, porque somos seres essencialmente sociais. Sendo assim, nos mantemos reclusos não é exatamente a resposta para uma vida melhor. Outro aspecto é que as pessoas que estão no seu círculo social são capazes de te ensinar e mostrar outro ponto de vista sobre as coisas da sua vida. Desta forma, você aprende a ter uma visão mais ampla dos acontecimentos e desenvolve maneiras diferentes de se sobressair e superar desafios. Ainda, as pessoas em que você confia muito provavelmente serão as que te apoiarão ou ajudarão quando você estiver passando por algum momento difícil. Desenvolver a sua resiliência é algo em que você verdadeiramente deve investir, já que as dificuldades, desafios e mudanças são elementos que fazem parte da vida de todo e qualquer ser humano, ou seja, invariavelmente você vai passar por todos eles. Sendo assim, o que vai te diferenciar
e te tornar uma pessoa próspera e bem-sucedida vai ser a forma como você se posicionar diante de cada uma das situações adversas que surgem em seu caminho. Pense em tudo que compartilhei aqui com você e potencialize ainda mais a sua capacidade de se tornar uma pessoa altamente resiliente. Que Deus te abençoe. Siga o caminho da resiliência.